Hello everyone, how are you? Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as preposições, as prepositions. E aí hoje eu trouxe três preposições aí que geram bastante dúvidas na hora de a gente aprender, que são as preposições in, on e at. Essas três preposições aí, elas são usadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar, que vai ser o foco do nosso vídeo de hoje. Assim como na língua portuguesa, as preposições, elas têm a função de conectivos, ou seja, elas vão ligar palavras entre si dentro da frase. E para a gente poder entender um pouquinho como isso funciona, eu trouxe aí algumas frases de exemplo. Começando aí com a preposição on. I work on weekends. I live on Cork Street. Eu trabalho nos finais de semana. Eu moro na rua Cork. I live in Brazil. I live in Portugal. Eu moro no Brasil. Eu moro em Portugal. I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 horas da manhã. I work at night. Eu trabalho à noite. Bom, para a gente poder entender aí um pouquinho melhor, primeiro a gente precisa saber que as preposições, elas são palavras polissêmicas. Ou seja, a mesma preposição pode ter diferentes sentidos, dependendo da função aí que exerce na frase. Ela pode ter função de tempo, pode ter função de lugar, e às vezes uma mesma palavra também pode ter significados diferentes dentro da frase, ou às vezes ter o mesmo sentido. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu não gosto muito de trabalhar com traduções. Por exemplo, aí nas duas primeiras frases, eu tenho aí a preposição on. Mas na primeira frase, a tradução vai ser, eu trabalho nos finais de semana. A tradução é nos. Na segunda frase, vai ser, eu moro na Cork Street. I live on Cork Street. Tá vendo? Dois significados diferentes. E a mesma coisa vai acontecer com in. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. I live in Portugal. Eu moro em Portugal. I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 horas da manhã. I work at night. Eu trabalho de noite. Então, três preposições e eu tive aí 6 significados diferentes. Então, para a gente poder estudar essas três preposições, nós não vamos focar nas traduções dela, mas sim aprender de fato como que a gente vai usar. Quando nós vamos usar essas preposições. Então, vamos lá. Quando usar as preposições in, on e at. Vamos começar aí pela preposição in. Quando nós vamos nos referir a lugares, nós vamos usar o in para me referir a lugares com extensões muito grandes de área, né? Continentes, países, regiões, estados, cidades. Tá vendo? Sempre que eu me remeto a mapa, ou seja, algo muito grande, né, que não é muito específico, é bem geral, assim, bem generalizado, eu vou usar o in. E a mesma coisa vai acontecer com o tempo. Quando eu vou usar tempo de forma, assim, com extensão muito grande, tipo décadas, anos, meses, períodos do dia, tipo de manhã, de tarde, de noite, ou estações do ano, né, verão, inverno, que é um tempo bastante longo, eu vou usar aí o in. E aí eu trouxe duas frases aí como exemplo, para lugar. She lives in Vitória. Ela mora em Vitória. Vitória é uma cidade. I walk in the morning. In the mornings. Eu caminho pelas manhãs. Então, manhã é um período do dia em que eu caminho. Então, eu vou usar o in. Agora, usando a preposição on. Quando eu vou me referir a lugar, eu já vou ser um pouquinho mais específico. Eu já não vou trabalhar mais com cidades e países, mas superfícies de locais, por exemplo. Em cima da mesa, em cima da prateleira, né? On the table, on the shelf. Ou nomes de ruas e avenidas, né? Ou indicações de lugares, tipo na esquina, na quadra, na praça. Aí eu vou usar o on. Quando eu vou me referir a tempo, também é um pouquinho mais específico. Eu vou trabalhar com datas, né? Datas específicas. Por exemplo, eu nasci no dia 4 de março. I was born on 4th March.
Ou então, quando eu vou trabalhar dias específicos, dias da semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Então, sempre que eu vou falar dia da semana, eu também uso o on. Ó, my place is on the main avenue. Eu moro na rua principal. My birthday is on 4th March. O meu aniversário é no dia 4 de março. E aí, quando eu vou usar o at, eu vou ser ainda mais específica. Eu vou trabalhar com lugares super específicos, como endereços completos ou locais específicos, tipo na minha casa, né? No prédio tal, né? Que eu vou citar o nome do prédio. Então aí eu vou ser bem, né, específica onde eu moro, onde eu vou. Tempo, vou trabalhar com horas ou com tempos específicos. Por exemplo, she is at home. Ela está em casa. Eu estou sendo, né? Eu estou falando exatamente onde ela está. I arrived at 8 p.m. Eu cheguei às 8 horas da noite. Eu estou dizendo exatamente o horário em que eu cheguei. E aí, claro que todas as regras, né? Toda regra há suas exceções e no inglês, né, nas preposições não são diferentes. E aí eu trouxe aí algumas exceções que temos aí. Primeiro, at night. Lembra quando eu falei, quando a gente vai trabalhar sobre períodos do dia, que a gente usa o when? In the mornings, in the afternoon, in the evening. Eu trabalho com in. Porém, quando eu vou falar de night, eu vou usar o at, tá? É uma exceção aí. Noite, night, eu uso at. E on the weekends, quando eu falar de dias da semana, eu falei para vocês que a gente usa o on, mas eu também posso usar o at, ok? Então, essas duas exceçõezinhas aí para vocês gravarem. E aí, eu trouxe aí uma pirâmide, que ela vai estar disponível para vocês no arquivo aí, em Word, PDF, para vocês estudarem melhor, que ajuda a entender um pouquinho melhor o uso, né, dessas três preposições. A pirâmide aí, ó, embaixo, né, que é a parte maior, eu vou trabalhar com lugares maiores, né? Tá em inglês aí, mas não é difícil de entender, não. Neighborhood, que é bairros. Ó, country, país. City, cidade. E aí, do outro lado, nós temos quando a gente vai nos referir quando nós vamos nos referir a tempo, né? Semanas, meses, anos, décadas, séculos. E aí, a pirâmide vai diminuindo. No meio aí nós temos o on, que vai ser um pouquinho mais específico, mas não tão específico quanto o at, que está no topo da pirâmide aí, que eu vou usar, tá vendo? Para endereços completos e horas e tempos específicos. Bom, então sempre que você tiver alguma dúvida, recorre aí a essa pirâmide, que vai ajudar muito vocês a entenderem. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham um bom estudo. Tenham uma ótima semana. Bye, bye.